O plano divino é que todos sejam salvos, aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e vivam só para Ele, e assim alcancem o pleno conhecimento da verdade. Cristo é o único capaz de justificar o pecador, não há outro. Com a desobediência do primeiro homem, a saber, Adão, o pecado abundou no mundo e o homem tornou-se servo do pecado. Mas Deus proveu o Cordeiro, que é Cristo, e o sangue deste Cordeiro foi suficiente para redimir o pecador. A origem da justificação é a graça de Deus. A sua base é o sacrifício de Cristo e o meio é a fé. Apropriamo-nos da salvação pela fé. A graça de Deus, o sangue de Jesus e a fé que opera em nós pelo Espírito Santo são fundamentos suficientes para justificar o homem. Esses três elementos não agem isoladamente, mas em conjunto. A fé em Cristo, além de ser o meio da justificação, é também uma condição para isso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O assunto da pauta é: a salvação é Cristo. Versículo-chave. Epístola do apóstolo Paulo aos Efésios e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque, pela graça, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No plano de redenção, Deus propôs Jesus como propiciatório, conforme o termo original da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos e aos cristãos dos dias atuais, capítulo 3, versículo 25. Tal discernimento remete ao Antigo Testamento, onde há todo o plano divino da redenção prefigurado no tabernáculo, culminando no propiciatório que ficava sobre a Arca da Aliança. Em Jesus Cristo, o propiciatório, temos o Emanuel, Deus conosco encarnado como homem, a expiação que cobre o pecado à vista de Deus pelo sangue e a remissão que remove o pecado para longe. A salvação vem pela graça de Deus por meio da fé, não uma fé fingida ou uma fé direcionada a santos feitos por mãos humanas, mas por meio da fé em Cristo Jesus. Alguém pode achar que é muito simplista esse plano de salvação, ou mesmo que é um mito, porém está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Alguns pastores menosprezam a salvação, que é pela graça de Deus, e adentram nos grupos judaizantes para assim convencer os seus seguidores a sacrificar, não cordeiros, pombos ou rolinhas, mas a vida financeira, falando o que o Senhor não falou e prometendo tesouros na terra, contrariando as próprias palavras de Cristo. A salvação decorre da justiça de Deus em Cristo. Exato. As Escrituras Sagradas enfatizam bem que todos foram encerrados debaixo do pecado, tanto judeus quanto gentios. Não há sequer um justo. Mas o mistério de Deus, agora revelado em Cristo, salva o pecador perdido que crê na obra de redenção propiciada por Cristo. Eu usei essa palavra propiciada intencionalmente aqui. Curiosidades. A etimologia de propiciatório, do latim, remete a um acordo, reconciliação, tornar favorável. A etimologia de propício, também do latim, significa favorável, oportuno, que dá esperanças. Portanto,
Cristo, como propiciatório, nos reconciliou com Deus, e seu sacrifício nos torna aceitáveis a Deus, visto que foi uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Não há distinção ou acepção de pessoas. Todos podem receber a salvação pela fé em Cristo. No entanto, mais uma vez alerto: aceitar a Cristo é abandonar os pecados e viver em novidade de vida. Vá e não peques mais, o Senhor adverte. A verdade, nua e crua. O mundo ímpio, manipulado pelo inimigo, grita aos ventos que Deus é amor e afirma que todos que morrem, independente do que tiverem feito em vida, são recebidos pelo Pai na glória. Se alguém morre sem ter aceito a Cristo como Senhor e Salvador e sem abandonar as práticas pecaminosas, ou mesmo aceitando-o, porém permanecendo no pecado, sinto dizer, está se enganando, não é salvo e o seu destino será o lago de fogo e enxofre, com dor e ranger de dentes. Deus é alto refúgio para os que o temem, porém é fogo consumidor que destruirá os ímpios. Se o ímpio soubesse como o Senhor Deus procedeu nos dias do Antigo Testamento, eliminando os povos, homens, mulheres e crianças que pecaram gravemente contra a sua santidade, e punindo com o exílio o seu próprio povo por tê-lo abandonado e desobedecido aos seus mandamentos e decretos, se converteriam dos seus maus caminhos. Contudo, os ímpios deste século tapam os ouvidos para não ouvir a verdade da palavra de Deus. Criam mestres e doutores para justificarem o modo pecaminoso de vida que levam. Por isso, o Senhor os entregou a uma disposição mental para cegá-los e enviou a eles a operação do erro, para que creiam nas suas próprias mentiras e, com isso, selam seus destinos. Salvos, mediante Cristo, tornamo-nos agradáveis a Deus. A justificação é um ato pelo qual o pecador, sob a condenação da lei, passa para um estado de graça que o torna digno da vida eterna. Ela é obtida gratuitamente mediante a obra de redenção e da ressurreição do Filho de Deus. Na história do povo judeu, a expiação dos pecados era feita parcialmente através do sangue de animais, mas agora é obtida pelo sacrifício expiatório efetuado por Cristo na cruz. A salvação é pela graça de Deus manifestada em Cristo. A nós, salvos da ira vindoura, cumpre-nos ter fé em Jesus Cristo, não uma fé sem obras, mas uma fé viva. Informação é poder. Na nossa lei penal está prevista as formas de extinção da punibilidade, a graça, a anistia e o indulto. Essas concretizam a renúncia do Estado ao direito de punir. Das três, a graça, no entanto, é individual e extingue a punibilidade e a culpa. Pela graça, Deus elimina o pecado daquele que confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Não há mais culpa e nem condenação. A salvação é individual. Grande é o Senhor e a sua misericórdia. Louvado seja o seu santo nome para todo sempre. Amém. O pensamento da vez. O Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é a minha vida. Não quero saber do livre-arbítrio se isso puder me afastar do meu Deus. Quero apenas servi-lo com fidelidade. Teste seus conhecimentos. Meu irmão, me diz aí, é possível servir a Cristo e continuar a ter uma vida desonesta que prejudica o próximo? Fundamente sua resposta. Olá, estou grato por ter a sua companhia na audiência deste vídeo. Se ainda não estiver inscrito, convido a se engajar no canal. Ao se inscrever,
Aproveite e ative o sino das novidades e fique por dentro do conteúdo, que é muito edificante e cujo roteiro é produzido com muita responsabilidade. Não deixe de comentar. Sua crítica ou dúvida será bem recebida e terei o maior prazer em responder. Peço também que curta este trabalho e o compartilhe com familiares e amigos. Que a paz de Cristo preencha a nossa vida em todo o tempo. Amém.